Eita, nós! O clube mais simpático da Inglaterra, da Europa inteira, está completando aniversário. O Galo em cima da bola. Neste dia, em 1882, ou seja, 5 de setembro de 1882, o Tottenham Hotspur foi fundado. Hoje é aniversário então desse clube que o Pedro torce e sofre desde o quê? Qual ano você começou a torcer pro Totão? 2010. Como vocês podem ver então na imagem, olha aí. Cara, até que é bonitinha essa camisa, tá? Se bem que a maioria das camisas do Tottenham são bem parecidas, né? Aquele branco. É, um brancão, mas esses detalhes verdes eu gostei muito. Agora, sabe qual que é o problema? Eu comprei essa camisa aqui e, bom, queria ficar gravando vídeo pro Eurofute com as camisas de futebol que eu tenho, né? Só que eu tive que parar de usar essa porque agora eu uso tela verde. E aí, na hora que tira a tela verde, tira a gola da camisa junto, fica super esquisito, pô. Vai ter que comprar nova, que é toda brancona. Mas essa daí até que é charmosa. Tá na imagem então pra vocês. Troféus da história do Tottenham. A galera gosta de zoar o Totão da Márcia, né? Ah, o Tottenham não tem título, o Tottenham não tem o troféu, o Tottenham não ganha nada, o Tottenham não ganha nada. Mas a verdade é que sim, por incrível que parível, o Tottenham tem sim o 2, 3, 4, 6, 8, 9, 16, 24 troféus em sua carreira. Isso porque eu não contei 2 títulos da segunda divisão inglesa, tá? 2 títulos da Championship. Então, se contar esses 2 títulos da Championship, são 26 troféus que o Totão da Márcia tem. E aqui, ó, dizendo pra vocês, aqui tá 2 campeonatos ingleses. Eu botei a taça da Premier League só pra simbolizar, mas o Tottenham nunca ganhou o campeonato inglês na era Premier League, né? São 2 campeonatos da era clássica. 8 Copas da Inglaterra. Cara, 8 Copas da Inglaterra é muita Copas da Inglaterra, tá? Muita Copa da Inglaterra, cara. 4 Copas da Liga, inclusive a Copa da Liga, é o último título que o Tottenham ganhou. O último título oficial foi em 2008. Na época o Pedro provavelmente nem sabia o que era um Tottenham. 7 Supercopas da Inglaterra. Isso aqui é um bom número, tá? Considerando que ele disputou o quê? 8 com 2, 9? Disputou 9 vezes e ganhou 7. Muita coisa. 2 Copas da UEFA, que também são das antigas, né? Da época que ainda não era Europa League. Essa competição surgiu como Copa da UEFA e depois virou Europa League. E aqui um troféu que não existe mais. Essa aqui é a... European Cup Winners' Cup. É a falecida Copa dos ganhadores de Copa, onde eles basicamente faziam uma competição entre os clubes que ganhavam a Copa Nacional. Vencedor da Copa da Inglaterra, vencedor da Copa do Rei, vencedor da Copa da Itália. Juntava essa galera e fazia um torneiozinho ali. E o Tottenham ganhou um deles. Esse troféu não existe mais. Então assim, tem muito clube por aí, inclusive até no futebol brasileiro, que gostaria até de ter uma sala de troféus como essa. Mas dito isto, eu gostaria de perguntar para o nosso querido Pedro, como é que começou essa sua relação com o Tottenham? Você escolheu, tipo assim, você assistia a Premier League e aí foi tomando simpatia pelo Tottenham ou foi de outra forma? Conta pra nós. Cara, eu já contei essa história em alguns lugares outras vezes, né? Mas basicamente, quando eu comecei a acompanhar o futebol europeu foi 2008. Tá? 2008, qual que era o time cabuloso? Manchester United. Quando eu comecei a aprender a história do Manchester United e comecei a conhecer o Ferguson, eu me apaixonei. E foi ali que eu botei meu coração no começo. Meio que foi o clube que eu não decidi, eu não peguei um papel assim, nossa, qual clube que eu vou torcer? Peguei uma lista assim, vai ser esse. Não, fui, né, me aproximando do United, aí tinha o Cristiano Ronaldo naquela fase, porra, o United foi campeão da Champions, aquela coisa toda. Chegou em 3 finais de Champions naquela época, 2008, 2009, 2011. Exatamente, e aí nesse período ali, cara, eu acabei, por algum motivo, perdendo um pouco meu sabor aí pelo United. Comecei a admirar bastante o Liverpool, né? Eu comecei a seria entender. A saída do Cristiano Ronaldo que causou essa perda aí de amor? Acho que não, cara, acho que não, mas eu não sei dizer direito o que aconteceu, mas eu comecei a me aproximar um pouco do Liverpool por causa da história do clube e da torcida que eu achava fantástica. Mas mal lá pra 2010 foi que eu, de fato, me tornei, assim, passei a me considerar um torcedor do Tottenham. Eu não sei dizer exatamente porquê, mas acho que foi uma influência basicamente de jogadores que eu curtia, né? Principalmente teve um cara, olha que loucura, né? Mas eu tinha assistido a Eurocopa de 2008 e tinha gostado muito de ver o Pavlyuchenko, centroavante russo, na época. E aí o Pavlyuchenko tava no Totão da Massa. E aí eu queria, eu conheci esse cara na Eurocopa, quero ver ele jogar e tal. Eu comecei a assistir jogos do Tottenham e também acho que me seduziu esse negócio do underdog. Então eu sempre tive uma predileção a não torcer pelo mais forte, e sim torcer pelos mais arrombados que estão tentando, né? Estão tentando ali.
E no caso do Tottenham era uma relação muito especial, porque já naquela época era um clube que não era do mesmo estatura dos outros grandes da Era liga, Big né? Four naquela época, né? Exatamente, quando eu comecei a acompanhar era Big Four, tá? Era Arsenal, Manchester United, Chelsea, que já tinha se metido no meio, né? Que já tava rico, e o Liverpool. E City e Tottenham vieram depois. Então o Tottenham tava tentando se meter, né? Fake it until you make it, né? Tentando se meter entre os grandes ali. E acho que isso acabou me seduzindo um pouquinho e a partir dali eu comecei a acompanhar. E depois veio toda a questão de Modric, Bale e daí pra frente um pouquinho mais Harry Kane. Aí, amigo, não tem jeito, nunca mais voltei atrás, né? Então, sim, eu comecei como torcedor Red Devil, mas depois mudei. Uma coisa que permaneceu da época do Manchester United foi um conhecimento muito grande muito grande, um conhecimento bom, né? Do elenco daquela época, dos jogadores daquela época e uma admiração praticamente inabalável do Ferguson. Pra mim, assim, é um gênio, né? Um gênio quase inigualável. Eu só não acho que ele é inigualável porque eu tô vendo o Pep Guardiola, mas é um gênio. Eu vejo assim, toda vez que eu falo com o Pedro e a gente toca no assunto do Ferguson, os olhos dele brilham, assim. Que ele queria que o Ferguson tivesse ido parar no Tottenham lá em 1986, né? Não tá escrito. Mas assim, eu me identifico um pouco porque eu também comecei a torcer pelo Atlético de Madrid por causa dessa questão do underdog, né? Eu já conheci o Atlético de Madrid antes, mas eu criei uma relação muito forte mesmo na temporada 2015-16, que foi aquela temporada maravilhosa que o Atlético de Madrid chega na final da Champions, eliminando Barcelona do trio MSN e o Bayern de Munique do Guardiola. Cara, vocês não têm noção, vocês que não acompanharam na época, vocês não têm ideia de como esses dois times eram favoritaços naquela época contra o Atlético de Madrid. E mesmo assim eles foram lá e passaram. Então, eu acho que eu e o Pedro, a gente gosta de dar aquela sofridinha no meio do futebol. Então assim, já que você começou a acompanhar o Totão em 2010, 2011, você nunca viu o Totão da Márcia ser campeão. Pra não dizer que eu nunca vi, quando eu comecei a acompanhar o futebol inglês, teve tipo final da Copa da Liga, eu devo ter te falado, tipo, caguei, saca? Tipo, foda-se, nem sei quem vai jogar, tipo, competição pequena, nem dei a mínima, mas já segui o campeonato europeu naquela época, né? O futebol europeu. É aquele comercial dos guri. Eu nunca vi o Brasil ser campeão, tem que fazer um desse com o Pedro sobre o Tottenham. Son, Richarlison, Kulusevski, Madison, joga aí pra mim. Eu tenho 46 anos e nunca vi o Totão ser campeão. Não, mentira, 46 eu tô exagerando. Calma, que isso. 15. Vocês são muito sacanagem. Todo mundo sabe que o Pedro vai fazer 23 anos agora, pô. Beleza. Falando sobre o total da Márcia como clube, uma coisa muito importante dos clubes é o quê? Os jogadores. E a gente sabe que o Tottenham, cara, apesar de não ter tido uma trajetória tão bem sucedida nos últimos 15 anos, o que não faltou pelo Tottenham foi grandes jogadores, tá? E aqui a gente tem alguns bons exemplos. Primeiro, assim, os mais famosos, né? Que esse aqui, o que eu já vi o Pedro elogiar esses caras aqui não tá escrito, né? O nosso querido Harry Kane, a.k.a. Hurricane, e o Son Heung-min. Qual é o nome aí? É o Son, né? É o Son, cara. Tem até a camisa do Sonaldinho, o coreano, o brabo, o foda, que fez hat-trick nesse final de semana. Eu imagino, assim, que é meio óbvio que esses dois aqui são os jogadores com os quais você tem uma relação mais próxima, né? Exatamente. São caras assim que surgiram desde 2015, né? Eu acho que eles se explodiram ali juntos, né? No Tottenham. Uhum. Mais ou menos. Na verdade, assim, tem vários jogadores que eu me aproximei, né? O Harry Kane dispensa comentários, porque, tipo assim, não tem um torcedor do Tottenham que não ame o Harry Kane. A não ser que o cara começou a torcer a partir da temporada 23, 24. Aí o Harry Kane não tá mais no Tottenham. Quem que começaria a torcer pelo Tottenham agora? Olha, tem maluco pra tudo, tá? Tem maluco pra tudo. Mas o Harry Kane, ele é o cara que... Assim, além da grande qualidade dele, ele tem dois fatores que faz a torcida do Tottenham amar o Harry Kane. Um deles é que ele é prata da casa. Mas tem a foto com o Arsenal. Ninguém liga, cara. Ele era um gurizinho, sei lá, de menos 3 anos de idade com uma foto com a camisa do Arsenal. Ninguém liga, tá? O maluco é prata da casa. E segundo, imagina só, Yuri, se tu tem um amigo que toda vez que tu tá na merda, o teu amigo chega e, chega na tua casa com umas comidas e resolve tua situação e manda um papo cabuloso e tu sai da parada se sentindo bem. O Harry Kane foi isso Cara, eu não sou bom de memória, mas foi incontáveis vezes que o Tottenham tava na merda, tava jogando mal para um caramba e o Harry Kane ia lá decidia.
Então, ele botou o sorriso no meu rosto milhares de vezes. Por isso tem uma gratidão muito grande e uma admiração muito grande por ele. E o Son é a mesma coisa. O Son tem uma característica um pouco diferente, que além dele ter um pouco disso da decisão também, é que o Son é muito carismático, cara. É bizarro. É aquele jogador que ninguém não gosta, tá ligado? Sim. É difícil ter alguém que não gosta do Son. É bizarro, assim. Ele é muito, muito humilde, né? Muito gente fina, tem um belo sorriso e joga muito bem também, né? Recentemente apareceu no filme do Homem-Aranha. Saiu. Apareceu mesmo, né? Tem um pôster enorme dele Quadro, que aparece no filme. Um quadro, sei lá, um negocinho lá no quarto. Realmente é um cara muito carismático. Quem não gosta do Som está errado, tá? Exatamente. Só quem tem permissão pra não gostar dele é o André Gomes, porque ele quebrou a perna dele, mas isso é outro caso. Mas foi acidental. Foi acidental. E, além dos dois caras mais recentes, temos também esses dois colossos do futebol, né? Luka Modric e Gareth Bale, que eu imagino que talvez a sua relação com eles não seja tão próxima, porque o Modric saiu do Tottenham em 2012 e o Bale saiu em 2013. Então foi basicamente ali no começo da sua paixão pelo Tottenham Hotspur, né? Mas eu queria saber assim, como é que foi pra você naquela época de ver esses caras tão incríveis saindo do seu clube pra jogar no Real Madrid? Você teve um sentimento parecido com o que teve agora com o Harry Kane? Tipo assim, pô, eu gosto do cara, mas ele tá indo pra um lugar melhor. Não, cara, eu acho que não, porque naquela época eu já me considerava torcedor do Tottenham, mas eu não era fanático como eu sou hoje. A verdade verdadeira é que criar conteúdo sobre futebol me aproximou mais do futebol e me aproximou mais do Tottenham. Né? Porque, assim, eu começo a falar do time, eu tenho que saber falar, e aí eu começo a assistir mais jogos, e aí porventura eu acabo falando mais, porque eu tô assistindo mais, e eu assisto mais pra poder saber mais, e aí, cara, virou, não diria um fanatismo, mas assim, pô, assisto Bola todos os do jogos do Tottenham. Tô acompanhando todas as notícias, eu sei o que tá acontecendo, tô sempre acompanhando. E aí eu me aproximei muito mais. Naquela época não era tanto assim. Então a relação com o Modric e o Bale naquela época era muito menor do que eu criei por Son e Kane. Principalmente o Modric. O Modric eu sabia que era um grande jogador e tal, eu fiquei triste quando ele saiu, mas não foi uma perda do nível do Harry Kane. Sim. O Bale um pouco mais, até porque o Bale ele era mais estrela, porque o Modric enquanto ele era mais armador, né, e vale lembrar, era o Modric daquela época que ele não tinha se consolidado como o cara que ele se tornou, né, mas o Bale já era, tipo assim, um cara que tava ganhando o prêmio de melhor da liga, melhor jovem da liga, o cara... Pô, eu comecei a torcer pro Tottenham numa época que depois o Bale foi lá e destruiu a carreira do Maicon, lembra? 2010, naquela Champions. Foi naquela época, irmão. Então o Bale pra mim era quase o que o Harry Kane foi hoje, assim. Eu assisti o jogo do Tottenham, teve uma temporada lá que o Bale marcou, acho que, sei lá, 23 gols na Premier League, e era cada patada de fora da área. Eu juro, eu ficava Era um assistindo monstro, e esperando cara. ele puxar pro meio. Ele jogava mais centralizado, às vezes, dava um chute de fora da área absurdos. Então, o Bale, sim, foi um pouco mais uma figura parecida com a do Harry Kane pra mim. Mas ainda assim foi por menos tempo, entendeu? Então, quando ele saiu, foi sofrido, mas foi menos. O Harry Kane foi quase uma década. Eu acompanhei ele desde o surgimento. O Bale eu não peguei ele, sabe assim, vindo das categorias de base. O Kane, eu lembro do primeiro jogo do Kane. Quando ele entrou no lugar do Adebayor, eu falei, puta que pariu. Mas o Tottenham tá fudido mesmo. Tem que botar um bagre desse da base. Inglês. Porque não tem como resolver no time titular. Eu pensei isso, eu lembro de pensar isso. Então, pra mim, a relação com o Kane foi muito mais especial que com o Bale, mas eu sempre admirei o Bale. Então, mais do que o Modric, eu assistia o jogo do Real Madrid, ficava assistindo o Bale, torcendo pelo Bale, né? Quando ele fazia os gols na Champions lá, fiquei maravilhado. Mesmo não gostando muito do Real Madrid, né, na época, eu torci pelo Bale, então tinha uma relação bem especial com ele também. Pode ser que se repita agora com o Bayern de Munique, né? O Tottenham não tá na Liga dos Campeões, então quando chegar a Champions, tenho certeza que você vai torcer. Eu vou torcer pro Bayern, eu tô sabendo já. Não tem jeito. Mas assim, eu só queria pedir pro senhor ter a decência de caso dê um Bayern e Atlético de Madrid, você torcer pro clube certo, tá? A gente sabe quem é os de verdade nessas horas aí. É nessas horas que a gente sabe. Torcer pro clube certo, pode ter certeza. Pode ter certeza. O que tem as cores azul e vermelho, né? Exatamente. Não. Branco e vermelho. Tá bom. E esses dois aqui, hein? Eriksen e Lloris. Eu acho que o Lloris é um cara que eu imagino que tenha dividido muito entre amor e ódio, né? Porque é um cara que é capaz de fazer defesas fenomenais. Eu postei uma hoje no Twitter do Eurofoot que, mano, tu viu? É absurdo, né? Aquela defesa é ridícula, cara. Nossa senhora. Tanto que teve até gente perguntando nos comentários, pô, mas não foi gol? Não foi gol não, cara. É uma defesa realmente sobrenatural. E o Eriksen é um cara que, enquanto jogou no Tottenham, nossa senhora, era uma barbaridade do que esse cara jogava. O Eriksen, de vez em quando, eu lembro que ele metia uns gols de fora da área, que ele parecia o Juninho Pernambucano chutando, cara. O Eriksen era um absurdo mesmo. E aí depois acabou indo pra Internazionale. E aí o Eriksen fez parte da célebre frase, saia do Tottenham e ganhe um troféu. E aí a gente tem aqui exemplos, ó. Modric saiu do Tottenham e ganhou uma cacetada de troféu. Bale saiu do Tottenham e ganhou uma cacetada de troféu.
Eriksen saiu do Tottenham e ganhou alguns troféus ali na Internacional. O Lloris saiu agora, então a gente vai ter que esperar. O Kane saiu agora, então a gente vai ter que esperar. E o Son ainda não saiu. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte. Esses dois caras aqui também ocupam um lugarzinho especial no seu coração? Ou eles estão muito atrás do Kane e do Son? Cara, assim, então... Eu vou falar do Lloris primeiro. O Lloris, pensa um cara que, sei lá, velho. Pensa assim, ó. Ele treta contigo no recreio da escola, né? Ele joga todinho no teu uniforme branco da escola e bota o pé na tua frente na hora de passar no corredor. Só que ele quebra umas pra ti também, te ajuda na pelada, ele é gente fina, de repente até te ajudou numa prova e tal. Salva você várias vezes. E aí você pode não gostar dele, mas você respeita ele. Você pode não gostar da figura dele. E o Lloris é mais ou menos o seguinte, é isso aí, cara, porque eu não tenho uma conexão muito grande emocional com o Lloris, mas eu tenho um respeito muito grande, porque o cara passou quase capitão, 10 anos no Tottenham, se tornou capitão, sendo um dos melhores goleiros do mundo. Ele nunca foi papo de top 3, mas ele sempre foi papo de top 10, por muitos anos. Teve alguns anos bem bons. Não é à toa que foi titular da França durante, sei lá, mais de uma década, né? E capitão ainda também, né? Então o Lloris, cara, o problema dele é que ele era um goleiro muito inconstante. Ele era capaz de fazer uma defesa absurda, mas ele sempre tava entregando um golzinho aqui, um acolá, sempre dando uma braçadinha de jacaré aqui ou acolá, uma bola defensável que ele deixava passar, uma besteira que ele fazia com a bola no pé, entregava no pé do adversário. Ele cometia muitos erros, ele era muito inconstante. Cara, ele entregou um gol na final da Copa do Mundo. Sorte dele é que não fez diferença, porque o jogo já tava 4-1, né? Aquele gol do Mandzukic, né? Sim. Então, era assim, cara. Por isso que eu nunca estimei o Lloris como, sei lá, o torcedor da Inter estimou o Júlio César, ou o torcedor do Atlético de Madrid talvez estime o Oblak, não sei. Sim, o Oblak é tudo mas eu nunca tive essa conexão emocional tão grande. Mas eu tenho um respeito muito grande por ele, né? Agora o Eriksen, cara, tem 3 momentos. Primeiro, ele com a camisa do Tottenham, vai lembrar... Ele vai pra Inter e a forma como ele acaba encaixando um pouquinho lá é jogando mais recuado. E é assim que ele joga no Manchester United também hoje. Mas no Tottenham era meio centralizado e jogava até como meio aberto pela direita, tá? Não como um ponta, mas como meio aberto pela direita. Então ele era um jogador muito mais ofensivo, ele fazia mais gol e dava mais assistência. Então ele era muito mais protagonista dos gols que aconteciam no time. Então eu amava muito o Eriksen. Só que quando ele saiu, eu fiquei muito... Vamos usar o termo correto em português brasileiro, né? Eu fiquei com muita dor de corno. Porque o cara sentia tudo, ele era amado e tal, mas ele resolveu sair e não era nem assim, porra, resolveu sair pro Real Madrid, que tu entende, era pra uma Inter que, né, não era lá aquilo tudo. E no final das contas ele acaba sendo campeão por lá, mas eu fiquei com muito ressentido com o Eriksen por causa disso. Só que tudo muda na Eurocopa, né, cara? Porque o Eriksen é um jogador que eu aprendi a gostar muito, depois fiquei com dor de corno e na Eurocopa o cara quase morre. Quando o cara quase morre, o bicho tava lá eu tava chorando aqui, pô. Eu tava assistindo o jogo chorando, porque eu achei que o cara tinha... Eu achei que o cara tinha batido as... Cara, eu tava desesperado, chorando assim, ó. Assim de escorrer, né? Eu tava aos prantos aqui, porque eu achei que o cara tinha batido as botas, pô. Acho que todo mundo naquela hora achou que ele tinha morrido, né? Pela forma que os jogadores estavam se comportando. Depois daquilo ali, tipo assim, bota as coisas em perspectiva, né? Quando acontece uma tragédia, infelizmente, só assim, às vezes, pra vida nos ensinar algumas lições. E naquele momento ali, todo o rancorzinho, a dorzinha que eu tinha pela saída do Eriksen sumiu e eu passei a idolatrar ainda mais ele, mesmo fora do Tottenham, né? Mesmo ele agora jogando num rival? Total. Aquele carinho que eu tinha por ele nas antigas voltou com força. Eu torço muito pro sucesso dele, né? Então, é uma relação bem complicada aí. E é muito louco a gente... Olha, o futebol é uma coisa louca, né? Sim. 6 malucos lá que nunca vão saber da minha existência e eu aqui me declarando. Eu tenho uma história com cada um deles, uma relação emocional com cada um. É uma loucura o futebol, né, cara? Cara, é uma loucura, cara. Eu sempre digo, assim, ter seus ídolos é saudável, só não pode passar dos limites que nem muita gente anda passando aí ultimamente na internet, né? E aí outro cara que não tá aparecendo aqui, mas eu imagino que você também... seja muito fã, tem uma relação muito próxima emocionalmente, é o Dele Alli, né? O Dele Alli, a parada dele, cara, é que ele, de todos esses caras aí, ele era o cara que tinha uma projeção meio que fora, tipo assim, não tinha limites quase pra onde ele poderia chegar, né? Quando ele surgiu e ele começa... Porra, fazer tudo que ele fazia, encaixar no esquema do Pochettino, metia gol pra caramba, fez golaço de placa, destruiu o Real Madrid na Champions, eleito o melhor jogador jovem da Premier League. Assim, o cara só ia acumulando coisa boa. Não tinha nada de ruim com o Dele Alli.
naquela época. E aí, cara, maluco assim, valor de mercado dele bateu em 100 milhões, o Tottenham renovou o contrato dele, a galera deu tiro de foguete, porra, seguramos um craque, vai ser nosso por mais um tempo. Era projetado esse cara, pô, ser vendido pro Real Madrid no futuro, velho. Então, ele era um jogador, ele era um jogador que não foi da base, mas a gente trouxe ele muito novinho do MK Dons. Então, meio que ele apareceu pro mundo no Tottenham, quase como se fosse um jogador da base. Então, a gente tinha muito esse carinho de, porra, olha esse guri que é a nossa joia. A nossa joia. O sentimento com o Dele Alli é, talvez, né, não tenho filho, mas assim, imagina tu proteger um filho, assim, sacou? Tipo assim, cara, olha aqui, o meu orgulho aqui. Era mais ou menos isso. E aí, no final das contas, por vários motivos que foram ressaltados aí recentemente naquela entrevista, né, que também bota tudo em perspectiva, mas acabou que a carreira dele não foi dito que a gente gostaria, mas assim, eu tenho um carinho por ele, né, adoraria que ele pudesse voltar a jogar bola, pelo menos ser feliz, né? Não precisa nem voltar a jogar bem, mas conseguir jogar, pelo menos, e ser feliz. Mas sim, naquela época eu também era apaixonado no Dele Alli e achava que o limite dele era inexistente, assim. Achei que o cara, assim, o que ele quisesse alcançar na carreira naquela época, como meio atacante, assim, ele ia. Eu lembro bem, assim, quando eu comecei a acompanhar de perto o futebol europeu, aquele time do Tottenham, cara, eu lembro que eu tinha o Moussa Dembélé que também jogava muito, Moussa Dembélé, Eriksen, um dos jogadores mais subestimados que já passaram na jogava muito, cara, jogava muito mesmo. Kane, Son, nossa senhora, cara, era um time realmente especial. Aí tinha o Walker, né, que depois acabou indo pro Manchester City. Inclusive o Walker hoje em dia dá inveja no Kane, né, porque se o Kane tivesse ido pro Manchester City naquela época, hoje em dia teria uma sala de troféus, porra, recheadíssima, né? Igual o Walker tem. Eric Dyer, né? Jogadoraço aí, xerifão da defesa do Tottenham. Alderweireld, Vertonghen, esses caras todos com os nomes mais complexos possíveis. Era realmente um time bem marcante aquele do Tottenham do Mauricio Pochettino, cara. É lamentável que não tenha vencido nenhum título, especialmente levando em conta que os caras bateram muito na trave de vencer Premier League, de vencer Champions League, de vencer Copa da Liga. É bizarro o Tottenham ter tido esses jogadores tão bons e esse time tão bom do Mauricio Pochettino e não ter conquistado nada, cara. Quando você olha pra trás assim, porra, pelo menos uma Copa da Liga, uma FA Cup. Tem um vice e tem que força. Mas pelo menos uma Copa da Liga, uma FA Cup, os caras tinham que ter conquistado, cara. Tinham que ter focado ali. Não, chegou aqui essa temporada, vamos focar. Copa da Liga, Copa da Inglaterra, vamos papar pelo menos uma, que é pra parar com essa putaria de Tottenham não ganha nada. Mas infelizmente acabou não acontecendo. A final da Champions é complicada porque, primeiramente, obviamente, o Liverpool era favorito, né? Mas também ela meio que foi definida nos primeiros minutos com aquele pênalti de sovaco do Sissoko. Aquilo ali definiu o jogo. O jogo acabou ali. Todo mundo sabia. Né? Na hora todo mundo sabia. Foi muito dolorido, mas talvez o que tu olhando pra trás hoje, talvez o que fica o maior gosto de injustiça, o maior gosto amargo na boca é aquela Premier League que a gente tem o melhor ataque, acho que a melhor defesa, 16, o time que mais venceu, sei lá, lidera em todos os atributos. Aí tu fala, não, esse Tottenham foi campeão, então não tem como. Aí tu vai olhar a tabela, primeiro lugar, Chelsea. Foi o Chelsea do Antônio Conte. Aquele título ali deu um sentimento de injustiça até hoje. Tu fica, cara, não é possível. E eram 2 anos seguidos da nossa a gente faz a temporada da nossa vida, tipo assim, todas as estatísticas foi o melhor time e aí perdemos mesmo assim. É complicado, né, cara? É foda, cara, quando isso acontece. Tipo, eu remoo muito a Champions de 2016, porque, cara, com todo o carinho pelo Real Madrid, que assim, o Real Madrid, uma Champions a mais, uma a menos, não faz diferença. Uhum. Mas assim, cara, aquele Real Madrid, eles passaram pela Roma, pelo Wolfsburg e pelo Manchester City, que tava longe de ser esse Manchester City de hoje. Cara, o Atlético Madrid eliminou o Barcelona do trio MSN e o Bayern do Guardiola, cara, pra chegar na final e perder nos pênaltis pro Real Madrid. Tipo assim, eu sabia, cara, na época que o Real Madrid ainda era mais forte, mesmo aquele time do Atlético Madrid sendo muito forte. Porque, pô, os caras tinham Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, pô, o trio BBC começando a final. O meio campo dos caras era Casemiro, Kroos e Modric. A zaga era Pepe e Sérgio Ramos. A dupla de laterais era Carvajal e Marcelo. E no gol era o Keylor Navas. Aquele time do Real Madrid era bizarro, pô. Era ridículo. Só que mesmo assim, pela campanha, pelo contexto da campanha, é muito de se lamentar, cara, que você tenha eliminado os dois. Porque assim, na época, hoje é fácil falar do Real Madrid do Zidane, que ganhou 3 Champions. Mas na época, aquele time ali, pô, era tipo que perdeu a liga pro Barcelona. Foi eliminado na Copa do Rei e a Champions era a última cartada deles. Não era aquele time visto já como consagrado. Os grandes favoritos para a Champions eram o Barcelona do trio MSN e o Bayern de Munique do Guardiola, que estavam voando na temporada. O Atlético Madrid vai, elimina os dois e chega na final e perde. É muita sacanagem, é muita tristeza, né, cara? Mas para mim, o mais triste do Atlético de Madrid foi a final de 2014. Porque, cara... no finalzinho tava ganho. E o pior é que não é só que, tipo assim, toma o gol no finalzinho, empata e perde nos pênaltis. É tipo assim,
Os caras estavam entregando a alma deles em campo pra ganhar aquela Champions. E aí quando eles tomam um gol, na prorrogação, o time tava morto, Já era. acabou Já o time. tava E lascado. aí eles não só perdem o título no último minuto, como são humilhados na prorrogação. Isso aí que foi o mais dolorido, né? Time todo remendado, já era. Perdeu o principal jogador por lesão.